Bom, a aula de hoje então é sobre setor externo, né? Que é uma das áreas talvez mais complicadas, assim, que o pessoal não costuma ver com maiores detalhes, né? Então, preparei aqui para esse curso nosso de análise de conjuntura, é um overview, né, da área, e algumas métricas que são talvez interessantes. Então, o plano de voo para a aula de hoje ele inclui, né, uma introduçãozinha, né, eu vou falar um pouco sobre taxa de câmbio, né, que é de fato uma variável relevante quando a gente faz trocas com o resto do mundo, né. Também vou falar um pouco sobre swap, que no Brasil tem uma importância talvez um pouco maior do que em outros países, porque o Banco Central brasileiro costuma intervir no mercado, né, por meio de operações de swap, né? Então tem uma certa relevância que em outros países talvez não tenha. E depois a gente vai falar um pouco sobre balanço de pagamentos. Eu acho que é o grosso aí das operações entre residentes e não residentes. Por fim, a gente termina essa aula falando sobre uma medida de risco país, né? Em alguns momentos é importante a gente ter uma noção, né, da evolução do que a gente chama, né, de risco país, no sentido de tentar quantificar o ambiente político, o ambiente econômico, enfim, todas essas coisas que são meio subjetivas, né, e acabam interferindo na conjuntura, na incerteza, etc. E uma das variáveis que capta isso é o risco país. Recentemente, né, a própria Fundação Getúlio Vargas também criou um índice bastante interessante de incerteza econômica que também tem capturado bastante bem essa mudança de ambiente. Tá? Mas até muito pouco tempo atrás a gente só tinha o chamado risco país e também é um indicador aí para quem trabalha com investimento externo, etc. É uma variável bastante relevante. Bom, eu vou fazer aqui uma aula meio dúbia, né, entre prática e teoria, e, obviamente, se vocês tiverem qualquer dúvida na parte teórica, me interrompa aí que a gente pode fazer um detalhamento maior, tá? Caso ninguém se manifeste, eu vou seguindo aqui meu plano de voo, beleza? Os pacotes que a gente vai utilizar aqui são os básicos que a gente vem utilizando aí ao longo das aulas do curso, não tem nenhuma grande novidade. Bom, quando a gente fala de economia de mercado, né, acho que mesmo economias pequenas, né, vão ter aí um grau de contato com o resto, que a gente chama de resto do mundo, que nada mais é do que os outros países, né? E qualquer modelo macro, né, tem que ter alguma equação, algum contato transacional com outros países, né? E dentro do que a gente chama de análise de conjuntura, esse contato com outros países, né, é chamado aqui de setor externo, né? Vai basicamente compilar as transações que são feitas entre o que a gente chama de residentes e não residentes, né? E aí essas transações elas podem ser do tipo comerciais, né, quando envolvem troca de bens e serviços, né, bens aqui mercadorias ou serviços, e também transações tipicamente financeiras, né, quando você tem lá um investidor estrangeiro e ele carrega na sua carteira, no seu portfólio,
algum ativo que seja do país referido, tá? Bom, a diferença básica entre residente e não residente é que o residente é aquele que está estabelecido no país e segue lá a, a legislação daquele país, né? Então, para termos de balanço de pagamentos, né, a gente faz essa diferença entre pessoas que estão dentro do país e de fato seguem a legislação daquele país, e não residente é aquele que está sujeito a uma legislação estrangeira. Tá? Então, nessa sessão, né, do nosso curso de análise de conjuntura, a gente vai ver basicamente três construções. O câmbio, que é onde se dão essas transações, né, entre residentes e não residentes, é a base para essas transações. O balanço de pagamentos, dividido basicamente em conta de transações correntes, né, e a conta lá financeira, vamos dizer assim. E, por fim, o risco país, que vai ser uma medida aí de quão complexo é investir no país em questão, no Brasil em particular. Bom, então, antes de mais nada, vamos dar uma olhadinha aí na taxa de câmbio. Né? A taxa de câmbio ela é basicamente o preço, né, relativo entre duas moedas, né? E aqui a gente pode olhar, né, para essa taxa de câmbio. Deixa eu abrir um scriptzinho aqui. Setor externo. A gente pode olhar para essa taxa de câmbio, ela vai estar salva lá no sistema de séries temporais do Banco Central, né? Antes eu vou só copiar aqui para carregar os pacotes, vou ficar escrevendo um por um, porque a essa altura do campeonato vocês já estão carecas de saber. Beleza. Antes de continuar, pessoal, algum de vocês teve dificuldade aí para pegar os dados lá do Sidra IBGE? Alguém tentou essa semana, etc? A gente está com um problema lá quer dizer, o IBGE está com um problema lá na API e alguns alunos mandaram para a gente. Mas já tem uma versão no GitHub, né? Que ele resolve o problema da API lá do IBGE. Então, basicamente tem que, ainda não está disponível no CRAN essa versão, mas teria que instalar lá a versão que está em desenvolvimento no GitHub, tá? Eu joguei no chat aí, o endereço é esse que está aí. Tem que usar lá aquela função insta_github e esse siqueira-sc/sidrar. Você consegue atualizar lá o Cidra. Bom, então vamos voltar para a aula aqui. Taxa de câmbio. Estou pegando aqui o câmbio pelo quando, né? Aqui eu estou pegando a série mensal, que é a série 3697. Ascendente. Estou começando aqui a partir de julho de 99, que é quando começa o regime de metas aqui no Brasil. Então, ele vai retornar aqui um data frame, né?
data e value. E aí, sobre esse data frame, a gente pode construir aqui um gráfico. Então, essa aí é a taxa de câmbio nominal, né, entre o real e o dólar, e ela tem sido a principal taxa para oferir as transações externas, né, comerciais e financeiras, entre o Brasil e o resto do mundo. Teve aquele pico lá no passado, né, e tem se mantido razoavelmente estável aqui nos últimos meses. Bom, então, quando a gente está falando de transações entre um país e o resto do mundo, a primeira coisa que você tem que fazer é nivelar o terreno, né? Então, você tem que trazer alguma medida de preço relativo entre as moedas, né? Podem ter várias, né? Real euro, real bitcoin, real dólar canadense, por aí vai. Mas, em termos de moeda internacional, talvez a mais aceita aí seja o dólar americano. Então, por isso que a gente faz colocar aqui o dólar americano. Então, esse é um gráfico, né, que eu coloquei lá e a gente pode dar um tratamento melhor lá com o ggplot, adicionar diversos outros argumentos. Bom, essa forma que eu acabei de falar, né, que é mais comum no Brasil, em alguns países, né, é a chamada de forma direta, né, que você está expressando aí quanto um dólar é cotado em real. No caso aqui, por exemplo, se a gente der um tail aqui, né, a gente vai ver lá que em junho, né, isso aqui são dados, é uma série mensal, então ele pega a média do mês. Então, em junho lá, um dólar estava valendo R$ 5,03. Essa, então, é a forma chamada de forma direta, né? Mas há também, muito usada, por exemplo, na Europa, né, a forma indireta, onde a gente pode dizer quanto que um real é cotado em dólar, tá? E, além disso, talvez mais importante, é que as taxas de câmbio elas também podem se apresentar em formato real, né? Isso aqui é uma taxa nominal, né, o câmbio nominal, mas você também consegue deflacionar, né, vamos dizer assim, essa taxa e expressar ela em termos reais. Para fazer isso, a gente teria que aplicar essa equaçãozinha 1 aí, né, que o θ aqui é a taxa de câmbio, né? Esse Ezão aqui vai ser a taxa de câmbio nominal, que é basicamente essa taxa que eu acabei de mostrar, e o π vai ser a inflação. No numerador aqui vai ser a inflação estrangeira, né, daquele país que você está referendando, e a inflação doméstica, ou seja, o que a gente está chamando de câmbio real nada mais é do que o câmbio nominal moderado aí pela diferença entre a inflação estrangeira e a inflação doméstica. Se você faz isso, você vai chegar a uma taxa de câmbio real, né? No Brasil, a gente também tem uma medida, né, de taxa de câmbio que a gente chama de taxa de câmbio efetiva. Por quê? Porque você considera lá uma cesta. O Brasil não transaciona apenas, né, com os Estados Unidos, ele transaciona com vários outros países, né, com a região do euro, né, a região da Europa, com a China, enfim, com N outros países. Então você tem que considerar várias inflações aí dentro dessa inflação estrangeira. Existem várias formas, né, de fazer isso. Uma dessas formas é essa série aqui, a 11752, em que você cria lá uma taxa de câmbio efetiva real usando uma cesta de moedas, né, para chegar lá ao que a gente chama de inflação estrangeira. No lado da inflação doméstica, para essa série aqui, se utiliza o IPCA.
né? E aí você vai ter um câmbio em índice, né? Em número índice, que vai seguir aqui esse gráfico que vocês estão vendo. O formato de coletar os dados é o mesmo. Estou usando também o quando aqui. Tá? Bom, essa taxa de câmbio, né, em termos de modelagem, ela pode ser considerada uma variável endógena. Por quê? Porque ela vai depender de uma série de fatores para ser determinada. Quem já trabalhou com previsão, né, sabe que fazer previsão da taxa de câmbio talvez seja uma das tarefas mais difíceis no campo macroeconômico. Por quê? Porque ela depende de vários fatores. Né? Qualquer coisa pode afetar a taxa de câmbio. Então, fazer projeção de taxa de câmbio no curto prazo, eu diria que é uma tarefa bastante difícil, para não dizer impossível. Né? Você prevê o câmbio de um ano, por exemplo, é exigir demais da econometria. Aliás, exigir do que ela não pode te dar. Né? Mas, enfim, isso é uma opinião minha. Tem gente no mercado que é obrigado a fazer esse tipo de coisa e acaba recorrendo a diversos métodos, né, para tentar gerar lá uma previsão para o câmbio no final do ano, por exemplo. Mas, enfim, essa determinação do câmbio, né, como variável endógena, ela vai ocorrer lá no mercado que a gente chama, né, de mercado de câmbio, onde, em geral, né, os bancos centrais tendem a atuar para moderar lá a variabilidade da taxa. Ou seja, em geral, a literatura sobre o assunto ela tem definido que o Banco Central ele não deve fazer o que a gente chama de câmbio fixo, né? Tentar definir lá um valor, né, para a taxa de câmbio, por exemplo, a taxa de câmbio real dólar. Isso aí foi meio que abandonado na década de 90. Mesmo países que têm uma centralização muito forte na economia, como a China, né, não conseguem fazer isso. Enfim, existe uma série de discussões aí sobre isso. Uma das variáveis que talvez seja mais importante para você ter sucesso ou não no controle, entre aspas, do câmbio, seja a poupança. E aí tem uma nota aí embaixo, né, para quem tiver curiosidade, interesse sobre isso, que explicita melhor essa relação entre desvalorização barra valorização do câmbio e a poupança. E aí ficou meio que estabelecido, né, na literatura que os bancos centrais eles tendem a, a tentar evitar, né, uma variação muito brusca, né, do câmbio. Como, por exemplo, um overshooting, né, da taxa de câmbio, ou seja, uma desvalorização muito forte. Por quê? Porque isso vai ter impacto, né, em outras variáveis macro. Em particular, né, que é uma variável cara para o Banco Central, que é a inflação. Né? O Brasil, por exemplo, trabalha com um regime de meta para a inflação. Então, quando você tem uma variação muito forte do câmbio, você vai ter um pass-through, né, para inflação. Obviamente que isso aí vai depender, por exemplo, da ociosidade da economia, quanto que as firmas são grau de monopólio naquele setor, etc. Tem várias limitações para uma empresa conseguir repassar um custo, né, um aumento de custo para o consumidor final. A gente está vendo um exemplo disso na atual conjuntura. Né, o IPA, por exemplo, o índice de preço atacado aumentou 50%, mas isso não está se refletindo nesse nível, obviamente, no preço ao consumidor, porque a gente está com uma ociosidade muito grande da economia e as empresas não conseguem fazer esse repasse total de custo. Né? Mas, enfim, algum grau tem, né? Porque a inflação já está batendo aí na casa de 8%, a inflação ao consumidor. Então, existe um efeito, né, quando você tem uma desvalorização grande do câmbio sobre a inflação.
E aí o Banco Central tende a tentar minimizar, né, essa variação do câmbio. Tá? Então, modernamente, é isso que tem sido aceito como função do Banco Central. Moderar um overshoot muito grande da taxa de câmbio, porque isso aí tem influência em outras variáveis, em particular sobre a inflação. Mas regimes de câmbio fixo parece que foram abandonados. Bom, tem uma. Eu falei de regime de câmbio fixo, mas não expliquei, né? Existe uma divisão, né, clássica nos livros lá de macro aberto, de macro internacional, do que seja um regime cambial, né? E aí eles vão desde o que a gente chamou de câmbio fixo, né, quando o Banco Central tenta defender uma paridade, né, entre a taxa doméstica, entre a moeda doméstica e uma moeda internacional, por exemplo, na época do Plano Real, né, a segunda fase do Plano Real, né, adotou-se uma âncora cambial justamente para tentar controlar a inflação, né, naquele período. E aí quando você faz isso, você meio que perde a liberdade da política monetária, porque você tem que aumentar os juros lá até o ponto que o câmbio se mantenha fixo. Né? Então, esse é um tipo de regime cambial. O outro extremo, né, esse aí seria uma espécie de extremo, o outro extremo é o câmbio flutuante, que o câmbio ele vai oscilar de acordo com a oferta e demanda do mercado. Tá? E aí o Banco Central não tem nada que ver com o câmbio. Mas, modernamente, né, como eu venho falando, o que tem se adotado é o que a gente chama de flutuação suja, né? Em que o Banco Central ele tenta meio que moderar essas oscilações um pouco mais bruscas, né, da taxa de câmbio, dado o efeito que isso tem em variáveis macroeconômicas relevantes. Tá? No câmbio fixo, né, que foi meio que abandonado, o Banco Central acaba meio que ficando refém, né, desse câmbio e colocando o juro lá de acordo com o que o mercado pede. Né? Sei lá, quando a gente fala lá na paridade de descoberta, taxa de juros, em que a variação do câmbio vai ser uma função do diferencial do juro. Né? Então, para atrair capital, né, o Banco Central tem que elevar o juro para o diferencial entre o juro doméstico e o juro internacional aumentar e isso ter atratividade sobre a moeda doméstica, a moeda atratividade de capital para poder valorizar a moeda doméstica. Enfim, não é tão trivial fazer isso. Além dessa perda de grau de liberdade da política monetária, o Banco Central ainda precisa ter um nível de reserva bastante grande, né? O que também não é trivial, porque manter reserva tem um custo de oportunidade muito grande. Tá? Bom, entre esses dois extremos, câmbio fixo e câmbio flutuante, os bancos centrais têm adotado mais a flutuação suja, que o câmbio pode flutuar, mas evita-se um overshooting muito grande. Ainda que mesmo essa flutuação suja hoje em dia, né, seja muito complexa de ser mantida, como a gente viu na pandemia, por exemplo, né, tem coisas que fogem ao controle da autoridade monetária. Então, mesmo tentando se evitar uma variação brusca, é difícil conseguir, né? Porque existem diversos fatores que afetam a taxa de câmbio. Bom, aqui também eu estou mostrando algumas outras, na verdade, uma outra variável, né, que é o yuan contra o dólar. As pessoas acham que
que o governo chinês mantém, né, o câmbio administrado, etc., mas não é verdade, né? Você olha um gráfico como esse daqui, né, você vê que há uma flutuação do câmbio, né? E aqui eu estou usando a função getSymbols lá do pacote QuantMode, né, para pegar esses dados. E aí, só para ilustrar que de fato é muito, muito difícil hoje em dia você conseguir manter, né, uma taxa de câmbio fixa. Tudo bem até aqui, pessoal? Bom, esse gráfico ele ilustra bem, né, que de fato há uma variação mesmo lá do Yuan. Bom, como eu falei, né, por esse motivo, o câmbio fixo ele meio que foi abandonado, né, ao redor do mundo. Oi, Vitor, você pode falar um pouquinho sobre como você pegou aquele dado do Yahoo? Esse dado aqui, Não é do Yahoo, não, é do. Isso. esse, Isso. então, esse dado aqui, ó, vamos lá. A gente tem esse pacote aqui, o QuantMode, né? E ele tem uma função aqui que é a getSymbols. Ela cumpre a mesma. Não sei se eu mostrei, né? Não, acho que não. Eu acho que a gente ainda não viu isso, verdade. Mas enfim, o QuantMode é um pacote que ele está disponível aí no Crana e ele pega a base de dados de diversas fontes, né? Com essa função getSymbol aqui. Entre as fontes, você consegue pegar dados lá do Yahoo e do Google, né? O Yahoo é aquele Yahoo Finance, né? Tem Yahoo Finance aqui, que é uma base de dados lá que inclui diversos ativos, né? E, inclusive também tem moeda, né? E aí, por exemplo, aqui, se a gente coloca CNY, vai aparecer esse USD CNY. O CNY aqui é o Yuan, né? E ele vai ter entre parênteses, vai ter toda variável que você pegar aqui no Yahoo Finance, ele vai ter uma sigla como essa, tá? E aí, utilizando lá o getSymbols, aquela função getSymbols, a gente coloca esse acrônimo que está entre parênteses aqui, tá? Não pega esse que está livre, e a gente consegue pegar esse histórico. Então, vamos pegar aqui, câmbio USD, né? USD CNY. Então, salvo aqui o USD, getSymbols, do pacote QuantMode. Coloco entre aspas aquele acrônimo, então é CNY igual a X. Tem um argumento aqui SRC, né, de source, e aí você coloca Yahoo. Você pode pegar todo o histórico que está lá disponível, né? Ou tentar setar. Aqui não é start date, é from o argumento. Você coloca aqui from, aí coloca como data as date. Não sei se ele pega todos, deixa eu dar uma olhada. Porque antigamente ele estava limitando a 5 anos, mas aqui pegou a partir de 2012.
E aí esse objeto vai vir um objeto aqui, ó, CNY igual a X. A gente pode pegar com o crase, né? CNYX, salvar um objeto desse. Não sei se eu falei, mas tem para usar o ggplot, né? Tem aquele pacote TimeTK que eu acho que fica mais interessante. STCNY, TK, TBL. Só um minutinho. Com, com esse USD CNY, você consegue usar aquela função autoplot, né? Mas talvez como a gente está trabalhando aqui com o ggplot, é mais interessante transformar isso num data frame e, e depois transformar ela num data frame. Aí tem uma função aqui que é a TKTBL do pacote TimeTK. Então você pega o SD CNY, que ele vai transformar esse objeto XTS, né, num table, né, que é aquele data frame do Tidyverse. Então agora true, e aí a gente coloca aqui rename index com date. Beleza. E aí vai ter um SD CNY. Nesse caso aqui, ó, que ele retorna o valor de abertura, o valor máximo, mínimo e o valor de fechamento, tá? Então, você consegue pegar os dois dados, né? Os 4 dados, né? E aí criar um gráfico como esse. Date, igual. Tá aí. É uma outra forma de fazer, além do auto plot lá do forecast. Acho que eu expliquei. Expliquei, Amanda? Ficou assim, obrigada. Beleza. E, bom, o Yahoo Finance tem várias séries lá também de ações, né, de derivativo, de moeda, enfim. Tem uma base de dados bem legal. Vocês podem consultar e pegar os dados para o R com esse pacote QuantMode e essa função getSymbols aqui. Foi até boa uma pergunta da Amanda que eu consegui detalhar esse pacote. Beleza. Bom, como eu falei então, no Brasil a gente tem uma particularidade, né? Que é essa flutuação suja, né? Ou seja, as intervenções do Banco Central no mercado de câmbio, ao invés do Banco Central usar lá as reservas, né? A gente vai ver daqui a pouquinho que o Brasil tem um estoque considerável de reserva, ou seja, reserva em moeda estrangeira, no caso aqui dólar, aplicado majoritariamente em títulos da dívida americana, né? Apesar de ter um estoque de reserva bem alto, o Banco Central tem feito operações de swap, né? De modo a tentar interferir no mercado.
Hoje menos do que no passado, né? No determinado período do passado, isso foi um negócio muito grande, mas ele, com a pandemia, por exemplo, né? Isso voltou a ser feito. Bom, o que é um swap, né? Swap é basicamente um contrato, né, que envolve a troca, daí o termo swap, né? Ou posição, né? De risco e rentabilidade. E aí, por exemplo, os mais clássicos, a gente tem um swap de juros, né? Que vai envolver trocar uma taxa pré-fixada, né? Por exemplo, que você conhece ex ante, né? O valor daquela taxa, por uma taxa pós-fixada, que vai estar sujeita às oscilações do mercado. Então, isso é um exemplo, né, de contrato de swap de juros. Já o que a gente chama aqui de swap cambial, né, envolve a troca de uma variação do câmbio, da taxa de câmbio, por uma taxa DI. Taxa DI é essa pós-fixada. E essa troca, no caso, esse swap, ele tem um equivalente, por isso a ideia da intervenção, ele equivale a vender dólar no mercado futuro, né? Dado que o Banco Central vai ter que oferecer ao investidor uma proteção contra essas oscilações da moeda. Fazendo isso, né? Ou seja, já que equivale a uma venda de dólar no mercado futuro, torna desnecessária a compra de dólar. E além desse swap cambial, existe também o que a gente chamou aqui no mercado brasileiro de swap cambial reverso, né? Que envolve a operação contrária a essa que eu acabei de falar. Ou seja, ele troca a taxa de juros, né, por variação cambial. E aí esse swap cambial reverso, ele vai equivaler à compra, não venda, né, de moeda no mercado futuro, né? E aí quem assume o risco da variação cambial nesse caso é o investidor, tá? Ficou claro isso, pessoal? Bom, quando o Banco Central ele faz essa venda de swap cambial, tipicamente está ocorrendo uma pressão por desvalorização do real frente à moeda estrangeira, no caso o dólar, né? Então, quando ele faz essa venda de swap, ele está basicamente ofertando, né, uma opção de hedge aos investidores. Tá? E aí o objetivo desse tipo de operação é basicamente deslocar lá a curva de oferta. Nesse caso do swap cambial, o Banco Central ele vai ganhar se o juro DI, né, for superior à variação do câmbio. Já no caso contrário, que a gente chamou aqui de swap cambial reverso, ele vai ocorrer, ou seja, o Banco Central vai fazer esse tipo de operação quando você tiver momentos de apreciação do real frente ao dólar. Daí a ideia de trocar juro, né, por variação cambial. E aí, nesse caso do câmbio do swap cambial reverso, o Banco Central ganha, né, se a variação cambial for maior do que a taxa de juros. Ficou claro? Sim, não? Bom, a gente pode dar uma olhada nessas operações. Deixa eu mostrar aqui o site do Banco Central. O Banco Central ele divulga, né, essas operações de swap lá na nota à imprensa. Não sei se eu botei o link aqui no slide, deixa eu ver. Tá aqui embaixo. Já vai direto. Bom, e tem aqui a última nota, né, que é de junho
Geralmente tem um delay na divulgação dessas notas. Bom, tem uma planilha aqui, né? Que é a 12A, que ela traz essas operações de swap aí que eu estava falando. E aí, bom, tem esses dados aqui desde 2002, né? Que é basicamente quando o Banco Central começou a fazer esse tipo de coisa. E aí você consegue olhar até o valor último lá. Aqui no PDF, eu acho que eu botei uma de 2019. Vamos tentar ler essa mais atualizada. Bom, o caminho aí é estatística, né? Nota impressa mercado aberto. A gente vai pegar esse link aqui. Tentar ler esse swaps. Vou botar entre aspas. Fazer o download aqui. URL desse file. Imprensa.zip. Vai fazer o download aí dos dados. Deixa eu ver onde é que eu estou aqui. Eu já estou na pastinha lá. Então ele fez o download para minha pasta aqui. A gente pode ver o que tem dentro dessa pasta. Zip. Impressa.zip lixo. Então tem 3 arquivos, né, dentro desse arquivo zipado. O que eu quero é essa planilha aqui, ó. Essa planilha, no caso aqui, XLSX. Então vamos pegar aqui data swap, usar a função read Excel, do pacote read xn. Antes disso eu tenho que dezippar aqui, dei uma zip, e agora eu consigo ler. Vou pegar esse aqui e vou ler a planilha tab 12. Beleza. Bom, essa planilha aqui, ela tem 4 linhas aqui que eu não quero. Então eu vou dar um skip aqui, vou a 4. Data swap. Beleza. Só vou mudar o nome aqui das colunas para ficar melhor. Date e saldo. Só para ficar padrão. E agora a gente pode, aqui no caso, a
a gente já pode fazer um gráfico. Então, é a data swap, ggplot, x_date, y_saldo. Para esse caso aqui, é mais interessante fazer um gráfico de área, né? Porque é um estoque, né? Então a gente coloca aqui start identity, preencher como light blue, color light blue. E aí você tem botar blue, né? Fica mais visível. Dar uma melhorada aqui na escala dele. Esse data swap, ele é um table, né? Então, ao contrário do que eu coloquei lá na swap. Ao contrário do que eu coloquei lá nos slides, você tem que fazer aqui no scale x date time. Coloquei date porque era outra categoria. Aí você coloca date breaks, botar um ano e labels date format y. Vou ver se fica muito grande. Isso aqui tem que ser entre parênteses. Beleza. Esse vai ficar muito grande. Dá para 2. Tá. Aqui dá para visualizar o ano de 2021. Bom, teve uma época aqui então, né, que era muito grande, né, as operações de swap. Isso veio diminuindo, né, mas na pandemia houve um aumento aí dessas operações porque, de fato, o câmbio tem oscilado bastante. Para quem tiver curiosidade, né, talvez valha a pena fazer aí uma correlação, né, entre a variação do câmbio e essas operações de swap. Que de fato o Banco Central tende a aumentar essas operações quando você tem uma variabilidade muito grande da taxa de câmbio. Tá? Ficou claro isso, pessoal? Alguma dúvida? Bom, beleza. Então a gente viu aí o câmbio, né? Viu regimes cambiais, como que o Banco Central brasileiro interfere, né? E por que ele interfere quando você tem mudanças na taxa de câmbio. Agora a gente passa para o balanço de pagamentos propriamente dito. O que a gente chama de balanço de pagamento, né? É basicamente onde ficam registradas lá essas operações entre residentes e não residentes. Como eu falei anteriormente, os residentes
são aquelas pessoas que estão no território, né, do país e que estão sujeitas à legislação daquele país. Então, por exemplo, uma embaixada, ela não é considerada um residente ou um diplomata, vamos dizer assim. Por quê? Porque ele está sujeito à legislação de outro país, né? Ele entraria aí na classificação de não residente. Então, são indivíduos estabelecidos no exterior ou que se encontram em trânsito, porventura, naquele país, mas têm as suas atividades sujeitas à legislação de um outro país. Então, não necessariamente a pessoa estar no país é considerada residente. Ela pode estar no país, mas ser considerada não residente. Inclusive, é uma questão clássica aí de macro lá da Ampec, né? Esse tipo de pegadinha. Enfim, o balanço de pagamento, então, ele vai registrar nessas operações entre esses dois agentes e, em geral, o balanço de pagamentos ele é dividido em duas grandes contas, né? A conta de transações correntes e a conta financeira ou de capital. Na primeira, nas transações correntes, é onde ficam registradas, né, as exportações e importações de bens e serviços. Além disso, também é onde são remunerados, né, os fatores de produção e transferências unilaterais. Quando você tem uma transferência de não residente para residente ou vice-versa, que não tem um colateral, não tem uma contrapartida, isso fica registrado lá nessa conta da transação corrente. Do outro lado, você tem as transações financeiras, né? Transações que importam, seja transações entre empresas, né? Por exemplo, investimento estrangeiro direto ou transações de portfólio, né? Que envolve investimento em ativos, ações, derivativos, renda fixa, etc., que algum estrangeiro pode, ou algum não residente, desculpa, pode fazer nesse país, tá? Para quem quiser maiores detalhes sobre esse tipo de coisa, o balanço de pagamentos é uma contabilidade oficial, né? Então, teoricamente, todos os países deveriam seguir lá o manual de balanço de pagamentos do Fundo Monetário Internacional, e tem aí um link, né, para a versão atual que o Banco Central brasileiro segue. Bom, então as transações lá no balanço de pagamentos elas são registradas pelo sistema contábil de partidas dobradas, né? Ou seja, toda transação ela entra duas vezes no balanço, ela entra como crédito e como débito, ou seja, que a gente chama em contabilidade, né? Todo uso de moeda estrangeira precisa ter uma fonte de moeda que o financie. Então, quando a gente fala de equilíbrio do balanço de pagamentos, se cada operação entra duas vezes, uma como crédito e outra como débito, porque todo uso de moeda precisa ter uma fonte de financiamento, quando a gente fala de equilíbrio do balanço de pagamento, ele é um equilíbrio meramente contábil, né? Ou seja, ele sempre vai estar equilibrado, né? E aí, isso não é muito interessante para a gente, para nós, que temos uma visão econômica da coisa. Por quê? Porque a soma lá das contas vai ser sempre igual a zero, né? O balanço de pagamento em termos contábeis vai estar sempre equilibrado. O que importa para os economistas é analisar as contas separadas, né? Como eu falei lá, existem duas contas principais, que são as transações correntes e a conta capital e financeira. A gente está chamando aqui de TC e o K. Essas duas contas elas zeram, né? Mas o sinal delas tem um significado muito importante em termos econômicos, tá? E é basicamente isso que a gente vai estar interessado. Então, para o analista de conjuntura,
o saldo do balanço de pagamentos é menos importante. O importante é a trajetória dessas parcelas, né? Das transações correntes e da conta capital e financeira. Bom, pelo sistema lá de partidas dobradas, por exemplo, se um país tem saldo negativo nas transações correntes, necessariamente ele vai ter que ter um saldo positivo na conta capital e financeira. Isso tem um significado econômico bastante importante, tá? Por quê? Porque se você tem um saldo negativo nas transações correntes, significa que você é devedor em relação ao resto do mundo. Não à toa, né, existe um termo bastante conhecido entre os economistas, chama poupança externa, que é o saldo em transações correntes com sinal trocado, ou seja, é menos o saldo em transações correntes. Então, se você tem um saldo negativo em transações correntes, você vai ter uma poupança externa positiva. Então, você está fazendo uso de poupança externa. Naturalmente, né, se é esse o caso, você vai ter um saldo positivo na conta capital e financeira. Então, o saldo dessas parcelas vai dizer se um país é, de fato, exportador de capital ou importador de capital. Tipicamente, né, países subdesenvolvidos, como o Brasil, são países que importam capital e têm lá um saldo em transações correntes negativo. O balanço de pagamentos brasileiro, a série, se a gente pega a série histórica, não essa atual versão, né, do balanço de pagamentos, mas a versão total lá do Banco Central, o Brasil só vai ter saldo positivo em transações correntes em 12 anos, desde 1948. Desses 12 anos, 5 saldos positivos foram ali entre o início da década de 2000, né, durante a gestão do governo Lula. Por quê? Porque você teve um boom de commodities, né, aquilo ali gerou uma exportação muito forte do Brasil. O Brasil é um exportador de commodities, aí gerou transações correntes positivas. Então, só em 12 anos dessa série grande, desde 1948, o Brasil teve dados positivos nas transações correntes. Em todos os outros, a gente ficou negativo nas transações correntes, logo tivemos que importar capital para financiar esse saldo negativo, tá? Bom, então, para melhor, ficou claro isso, pessoal? Alguma dúvida? Bom, se não falarem, eu vou me empolgando aqui, é um assunto que eu gosto muito. Vamos falar um pouco mais rápido do que o normal. Mas caso tenha alguma dúvida, é só me parar aí que eu detalho melhor. Bom, então, para melhorar esse entendimento, né, a gente pode ampliar lá essa discussão da equação 2 e tentar detalhar melhor, né? Essa conta capital e financeira, ela também é dividida em dois tipos de abertura, né? Tem os capitais autônomos e tem os capitais compensatórios. Esses capitais compensatórios, eles são justamente para zerar esse balanço de pagamentos, tá? Existem vários, né? Por exemplo, os países podem investir em ouro, em diversos outros tipos de ativos, mas o mais importante desses capitais compensatórios é a variação de reservas internacionais, tá? Então, aqui a gente pode abrir aquela equação 2 e incluir aqui o ΔH, que é justamente esses capitais compensatórios, que vai ser igual lá a variação de reservas. Então, quando a gente fala lá que o balanço ele é igual a zero, é porque você teve que compensar, por exemplo, né, o aumento
de um déficit lá em transações correntes, com ou redução, né, das reservas internacionais ou com outro tipo de movimento. Tá? Bom, esses capitais autônomos, por outro lado, eles vão ocorrer como função dos agentes, sejam eles residentes e não residentes, né? Então, de novo, né? Os agentes eles vão ter lá um portfólio e eles vão movimentar esse portfólio com ativos domésticos e com ativos estrangeiros, né? E vice-versa. Os não residentes também farão a mesma coisa. E a interseção entre esses dois vai gerar lá um movimento de capital autônomo. Tá? Já os capitais compensatórios, tipicamente a variação de reservas, tem a ver com as decisões do Banco Central. Tá? De novo, né, o Banco Central pode usar reservas para, por exemplo, fazer uma intervenção lá no mercado de câmbio. Como eu falei anteriormente, não é muito normal, né? Há também intervenção via variação de reserva, mas na história, na série histórica, o Banco Central usa mais os tais swaps do que reserva. Obviamente, em um período ou outro, ele pode usar reserva também. Bom, essa equação 4 aqui, então, ela vai representar o que a gente chama lá de resultado do balanço. Né? Por quê? Porque ela vai indicar a direção dos desequilíbrios que podem ocorrer. Então, por exemplo, um aumento de reservas significa lá que a oferta de moeda estrangeira está maior do que a demanda. Então, o Banco Central teve que, entre aspas, esterilizar, né, esse aumento de moeda estrangeira. Já uma redução de reservas vai implicar o contrário, né? Uma oferta estrangeira menor do que a demanda. Tá? Bom, a gente pode ver todas essas séries, né? De novo também, olhando lá para o sistema de séries temporais do Banco Central. Tá? Vou mostrar aqui algumas, né? Mas todas elas estão disponíveis lá no Banco Central. Tem uma no nos slides eu estou usando BETS, mas aqui, ó, eu vou usar o quando. Vamos pegar aqui, por exemplo, transações correntes, que é a série 23461. Deu erro aqui. Deve estar cadastrada lá no quando essa série. Tentar pegar com bets então. Vinte e três, quatro, meia. Bets aqui ele já vem como série temporal, né? Mas não gosto muito desse formato. Vamos setar aqui o Data Frame Route para ele vir como data frame.
Engraçado, aqui não está retornando legal. Com RBCB. Get Sears 23, 46. Isso aqui é uma série anual, né? Ah, tá. Por isso que ele retornou. Agora entendi. É uma série anual lá de transações correntes. Então, essa daí então é a série lá do Banco Central para as transações correntes em termos anuais, tá? Vamos botar como barra aqui, eu acho que fica melhor. É uma série que está disponível desde 1995, né? E aí, como eu falei, tem esse período aqui que ela é positiva, lá dos anos 2000. O resto é tudo negativo. Copiar aqui. E aí dá para ver lá que nos anos 2000, de fato, ela é positiva, o resto é tudo negativo. Bom, dá para ver outras séries, né? A lógica que é a mesma. Então, esse aí é o déficit, né, em transações correntes. Para esse caso aqui, para esse gráfico, eu só inverti o sinal, né? E coloquei no título aqui o déficit em transações correntes, tá? Acho que fica mais. Como a maior parte é negativa, né? Visualmente, acho que fica melhor quando você multiplica por -1, né? E chama de déficit. Também tem lá no site do Banco Central, você tem as séries em bases mensais e trimestrais, né? Para quem quiser detalhar. Para esse caso aqui, tá aí no slide, né? É a série 22701 e a 23081. Você tem o déficit lá em transações correntes em base mensal e em base trimestral. Também tem a conta financeira, né? Essa daí é a conta financeira anual, né? Como a gente viu lá, se as transações correntes foram positivas naquele período, né? 2000 aqui tem que ser negativo, né? Pelo princípio lá das partidas dobradas. E aqui a gente vê as reservas internacionais, né? Isso daqui é a variação, tá? Tem uma série lá do Banco Central que olha para a variação, tá nos slides, e tem também o estoque, né? Como a gente viu esse aqui, é interessante pegar ela, só para mostrar uma coisa. Esse aqui é a 3545. Vou pegar com o RBCB 3545.
aqui está em base anual, né? E ela, o final dela está em 355 bi. Filtrar aqui, né? A partir dos anos 2000. Então, 355 bi. Está em bases anuais, então esse último dado aqui vai só até 2020. Mas também ela tem em bases mensais e trimestrais. É só dar uma olhada lá no site do Banco Central. Não sei se eu mostrei, né? Vem aqui em estatística, né? Séries temporais. E aí você consegue olhar, nesse caso aqui, tem que vir em setor externo. E aí tem os dados de balanço de pagamentos, transações correntes, conta capital, conta financeira, e as reservas internacionais aqui. Tem anual e mensal. Tá? Também, aqui em estatísticas, tem umas tabelas especiais. E tem uma tabela especial aqui do balanço de pagamentos. Tem a série lá da metodologia antiga, BPM1 e BPM5 e a BPM6. Também tá, é uma planilha em Excel, né? Que traz lá o detalhamento do balanço de pagamento. E aí abre, né? Por transações correntes, tem um detalhado e tem um mais resumido aqui. Aqui vai de 95 até o último dado é junho. Aí dá para ver todas as contas agregadas, né, do lado lá de transações correntes e a conta financeira desse lado. E aqui tem umas coisas interessantes, por exemplo, investimento direto, né, no Brasil, e aqueles portfólios, né, vamos dizer assim, ações, empréstimo em título, enfim. Tem todas essas. Aqui eu não sei se tem. Acho que é aqui. Para quem abrir essa planilha, aqui nessa coluna tem um código lá no sistema de séries temporais. Então, por exemplo, o balanço comercial vai ser a série 22704, abrindo por receita por despesa. Cada uma dessas linhas aqui vai ter um código lá no sistema de séries temporais e é com esse código que a gente pega as séries, tá? Como esses dados que eu estou mostrando aqui, né? Os códigos estão todos disponíveis aqui. Você pode abrir essa planilha Excel, né? Ou vir aqui em estatística, séries temporais, setor externo e procurar aqui. Tá? Tem essas duas formas aí. Beleza? Bom, falamos então de taxa de câmbio, de regime cambial, swap, de balanço de pagamento, tem alguns indicadores que são importantes olhar
que eles meio que falam a saúde, né, desse balanço de pagamentos, se o Brasil vai ter problemas de balanço de pagamentos. O, o Mário Henrique Simons, assim, era um dos economistas bastante preocupado com isso, porque ele falava que crise de balanço de pagamentos é um negócio bastante mais complexo, por exemplo, do que uma crise inflacionária. O Brasil, ao longo da história, né, teve vários momentos de crise de balanço de pagamentos, que não é o caso hoje, né? Hoje parece que a gente não vive mais esse problema. Por quê? Porque a gente tem reserva internacional. Durante muito tempo, aliás, a maior parte da República, né, o Brasil não tinha um estoque de reserva internacional tão grande quanto tem hoje, e justamente por causa disso estava sujeito a problemas de balanço de pagamento. Uma outra coisa é que o Brasil também sempre teve uma dívida externa muito alta. Então, quando você tem dívida em moeda estrangeira, né, você precisa honrar esses pagamentos, então você precisa ter uma disponibilidade de moeda estrangeira para honrar esses compromissos. Então, isso também gera problemas de balanço de pagamentos. E aí tem alguns indicadores que são chaves para identificar isso, tá? Por exemplo, esse saldo, né, de transações correntes que a gente mostrou, em geral a gente vê esse saldo não só em valores correntes, né, obviamente teria que deflacionar para ter um comparativo, mas em geral a gente consegue normalizar ele pelo PIB e ver se esse indicador, se esse saldo, né, desculpa, está aumentando ou não, tá? E aí, como eu falei, né, como esse déficit em conta corrente, ele é basicamente igual à taxa, à poupança externa, né? O sinal trocar, no caso aqui o déficit é transações correntes com o sinal trocado, vai ser igual à poupança externa. E a conta financeira, ela pode basicamente ser dividida, ainda que o Banco Central tenha mudado na nova metodologia, mas em termos econômicos, né, a gente ainda consegue fazer essa divisão de investimento direto e investimento em carteira. E aí você consegue fazer uma razão lá do investimento direto no país em relação ao PIB. E aí, com base nesses indicadores, o analista de conjuntura ele consegue ver como que esse déficit externo, né, ou seja, o uso de poupança externa, está sendo financiado. Ou ele está sendo financiado com investimento direto, ou seja, empresas estão colocando dinheiro aqui para investir numa nova fábrica, numa nova planta produtiva, ou esse dinheiro está vindo só para alocação de capital, ou seja, para formar lá a carteira de um investidor, de um fundo, e, por exemplo, fazer uso de uma taxa de juros maior do que aquela taxa de juros internacional. Tá? Quanto maior esse déficit em transações correntes for financiado por investimento direto, é melhor, é um indicativo melhor de que você não vai ter problemas com o financiamento do teu balanço de pagamentos. Tá? Por quê? Porque, em tese, esse investimento direto ele é um investimento de mais longo prazo do que um investimento em carteira. Tá? Então, quanto maior for o percentual do teu déficit em transações correntes que for financiado com investimento direto, melhor. Tá? Tem um probleminha com esse investimento direto, que mesmo as empresas que transferem recursos, né, da matriz para uma filial, por exemplo, esse dinheiro pode vir como investimento direto, mas pode ser alocado aqui em portfólio. Né? A empresa tem também uma receita financeira e ela pega uma parte desse dinheiro também para fazer a operação de arbitragem. Né? Mas enfim, isso aí é um problema um pouco mais avançado do que essa iniciação que a gente está fazendo aqui. Tá? Bom, então, com base nesses indicadores, né, a gente pode pegar lá
o saldo, né, de transações correntes pegar ele em bases mensais, né, e normalizar pelo PIB. De fato, tem duas séries lá. Deixa eu pegar aqui. Tem a TC-PIB nos slides, nos scripts. Eu estou pegando com o BETS, aqui eu pego com RBCB, a 23079, e o IED-PIB é a 23080. TC-PIB e o IED vai ser 23080. Bom, e aí a gente consegue fazer aqui um gráfico. Online. Isso aí é o transações correntes, né, como percentual do PIB. Como é um déficit, né, a gente pode só explicar aqui por menos aqui no vai. Como é que tá? E aí, onde é um aqui a gente tem esse TC-PIB, que vai ser lá o déficit em transações correntes pelo PIB. Tipicamente ele estava ali ao redor de 4%, né? Percentual do PIB. E dá para ver também o IED, que é aquela outra série lá que a gente pegou aqui, a 23080. Tá? Que também são indicadores aí da saúde financeira do balanço de pagamentos. Tá? Em geral, é melhor, né, financiar o balanço de pagamentos com investimento estrangeiro direto do que com investimento em carteira. Tá? Bom, então tem esses dois indicadores, né, que a gente consegue ver aqui nessa parte. Transações correntes acumulado em 12 meses, investimento direto no país acumulado em 12 meses. E aqui tem base mensal, trimestral e anual. Tá? Então dá para ver essas três bases para esses indicadores. Em geral, são indicadores importantes para avaliar, né, se o país vai ter problema com o balanço de pagamentos ou não. Tá? Bom,
Alguma dúvida, pessoal, em relação a isso? Então, beleza. Bom, para terminar, a gente tem um outro indicador aqui, que ele mostra uma medida bastante acompanhada, né, por quem acompanha conjuntura, que é o risco país. Ele basicamente ele procura quantificar, né, como eu falei lá no início, esse ambiente econômico barra ambiente político, né, doméstico. Né? Então, geralmente está associado a uma diferença de rentabilidade, né, entre um título doméstico, um título do setor público, né, que o setor público emite, e um título lá norte-americano. Tá? Ou, no caso, por exemplo, para essa definição, a gente tem o EMB, né, que é o Emerging Market Bound Index, lá do JP Morgan, mas também tem hoje em dia um outro indicador que é basicamente uma espécie de hedge, né, para quem quer se proteger do que acontece numa determinada economia doméstica, né, que são os Credit Default Swap. E aí esse CDS, né, ele mediria lá o risco de default de uma determinada economia ou barra de um setor público. Tá? E aí, em geral, esses índices, né, esses indicadores estão associados a como que o mercado está vendo a solvência desses países. Tá? Tem aí eu coloco um arquivo do CDS. Até o ano passado eu não atualizei ele, porque esse CDS ele não está disponível em bases públicas, né? Você precisa da Bloomberg para pegar nesse tipo de dado. Mas aqui é só para ilustrar que ele teve um salto lá nos anos 2000, né, por causa daquele problema lá da eleição do Lula. Depois ele se manteve razoavelmente constante, obviamente que essa variação aqui causa uma discrepância na série. E eu não sei como é que está agora por causa da pandemia. Quem quiser, tiver acesso, né, pode dar uma olhada nessa série aí na Bloomberg. E tem o EMB, que é uma série lá está disponível no IPEA Data, né? Que a gente pode pegar aqui com aquele pacote EcoSéries, tá? Que é essa série aí que mostra o risco país ao longo do tempo, tá? Ele está disponível no IPEA Data e vocês podem pegar com o EcoSéries, tá bom? Bom, a aula de hoje era basicamente essa. Alguém tem alguma dúvida, alguma coisa? Bom, então é isso, pessoal. A gente fica por aqui. Eu ia emendar com outra aula, mas acabou ficando um pouco mais extenso do que eu imaginei, né? Eu ia falar de economia internacional hoje também, mas a gente vê isso na próxima aula, na próxima segunda-feira. Beleza? Por hoje é isso. Boa semana para vocês e quarta-feira tem aula do Fernando aí. Ok? Um abraço e até a próxima.